Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 27ª aula. Eu sou o professor Cleivson e hoje vamos trabalhar uma aula de História, né, do 7º ano, que vai falar sobre as transformações sociais decorrentes da industrialização. Então, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças causadas pela industrialização. Bairros malditos, de ruas estreitas e populosas, onde a cada passo se encontravam homens e mulheres acabados pela miséria e superexploração, crianças seminuas apodrecendo na sujeira, sufocadas em antros sem luz e sem ar, crimes, mendicância, violentas manifestações de rua. Essa era a realidade nos bairros operários de Londres e Paris no século XIX. Cidades onde praticamente não havia diferença entre homem, trabalhador, pobre e criminoso. Então, pessoal, esse pequeno texto faz referência, né, aos bairros lá de Paris e Londres, lá no século XIX, né, há mais ou menos uns 200 anos. Mas nós podemos, de primeiro momento, parece que nós estamos falando da nossa realidade, né? Da nossa atualidade, certo? Por que isso? Porque no Brasil nós nos deparamos com essas situações. Ainda existe, né, trabalho não registrado em carteira, crianças trabalhando, né? Fazendeiros que colocam pessoas para trabalhar em locais isolados que não pagam seus salários, é tido como trabalho escravo, certo? E também, né, em alguns setores urbanos, nós nos deparamos com isso, certo? Então, quais seriam as consequências do aumento descontrolado das cidades? Primeiro, condições de vida degradante, né? Aumento da violência, mudanças de valores morais, pobreza e miséria se tornaram sinônimo de crimes e perigo, gerando uma forte discriminação social. Intervenção do poder do Estado na vida particular das pessoas. Então, tudo isso são consequências do aumento descontrolado das cidades, né? As condições de vida degradante. Quantas pessoas nós não observamos nas ruas, né? Quer por falta de emprego, quer por falta de opção, quer por falta de dinheiro para pagar o seu aluguel, que está morando na rua. São condições degradantes, né? Mesmo tendo casa, moradia, mas moram em locais impróprios, sem condições de habitação. O que nós observamos hoje, por exemplo, nos nossos bairros aqui, né? No nosso chamado período aqui de inverno, onde as casas são alagadas por falta de escoamento, né? De saneamento básico, né? Aumento da violência. Não é necessário, né, ler jornais, a violência está na nossa porta, próximo de nossas casas, do nosso bairro, né? Acontece conosco, com nossos vizinhos e assim por diante. As mudanças de valores morais, tudo isso são consequências, né, do descontrole do crescimento das cidades. Então, ricos e pobres dividem a mesma cidade, mas não os mesmos espaços. Observem aqui, né, essas imagens, né? Então, a sociedade se organizou para que determinadas pessoas frequentem certos lugares e não entrem em outros ambientes, criando assim o mundo dos ricos e o mundo dos pobres. Será que é verdade isso, pessoal? Então, observe essas duas imagens, né? São charges, né? Na primeira aqui, do lado esquerdo, observamos lá duas mãos jogando as pessoas para fora dos condomínios, das áreas nobres das cidades, jogando elas nas favelas, nas periferias, né? E na segunda, diz lá, né? Pai, eu quero morar naquele mundo. Mostrando, né? Isso é uma crítica, né, pessoal? Mostrando uma realidade que nós vivenciamos, né? Onde muitas pessoas não podem frequentar, né, shoppings, não têm condições de comprar casas adequadas, moradias adequadas, então acabam sendo expulsos, né, para a periferia, onde não tem saneamento básico, onde não tem segurança, iluminação, tá? Calçadas,
áreas de lazer, tá? Muitas mesmo até moram em lixões, como a gente está vendo no caso dessa imagem aqui da nossa direita, certo? Então, pessoal, Brasil é um país rico e com muitos pobres. 1% mais ricos concentram 28,3% das riquezas do país. Então, quer dizer que 1% da população concentra 28,3% das riquezas do nosso país. E analisando esse gráfico, observe esse gráfico aí, o Brasil é o segundo nessa condição de acumulação de riquezas em apenas 1% da população. Então, 1% da população acumula 28,3% das riquezas. Só perde para o Catar lá, que é o primeiro com 29%, né? 1% da população do Catar concentra 29% das riquezas do Catar. E aí vamos lá, em terceiro o Chile, 23,7%, a Turquia, 23,4%, o Líbano, 23,4% também, Emirados Árabes, 22,8%, isso tudo na mão de 1% da população, tá? Iraque, 22%, Índia, 21,3%. Observa a disparidade, né? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que 1% da população contém, né, ou administra, ou possui 28,3% das riquezas desses países. 28, 29 e assim por diante. Mostrando que o quê? O que é que esse gráfico quer dizer? Que muitas pessoas estão, né, vivendo na miséria, enquanto 1%, né, acumula todas essas riquezas. Por isso que diz que o Brasil é um país rico, mas com muitos pobres, né? Tem tudo para ter uma boa divisão, né, econômica, social, mas, infelizmente, 1% da população acumula todas essas riquezas. Vários grupos, né, empresariais são donos de várias fábricas, lojas, né, extração mineral e assim por diante. A concentração da renda é o único problema? Então, pessoal, será que a concentração da renda é o único problema? Não. Talvez seja o maior, mas não é o único. Primeiro, né, vamos ter a falta de acesso a serviços de qualidade, de educação, de saúde, de segurança, de moradia, saneamento, de transportes, né, de lazer. Então, são inúmeros fatores que levam, né, à concentração de renda, né, aliás, que levam a esse grande problema social, né? Então, no gráfico anterior, o país com a maior concentração de renda é o Catar. No entanto, o índice de desenvolvimento humano desse país é elevado, pois as pessoas têm acesso a serviços necessários para a sua dignidade humana, né? Então, qual seria esse serviço? O que a gente acabou de citar, o que nós não temos aqui, eles têm lá, né? Uma educação bem melhor, de qualidade, saúde, né? O que seria saúde? Médicos, remédios nos postos de saúde, nos postos, nos hospitais, bom atendimento, né? Segurança, certo? Moradia e saneamento básico, como eu citei agora há pouco, né? Nós estamos no período de inverno aqui, nós não temos boas moradias, né? Boa parte da população, a maioria, não vive numa região, né, que proporcione a elas uma residência livre de perigo de inundações, né? A própria água da chuva chega a alagar os bairros, as casas, as pessoas ficam sem os seus objetos, né? Sem a sua mobília. Então, também o transporte, tudo isso é bem complicado, né? Então, lá no Catar, não. No Catar, as pessoas, elas não concentram um alto índice de riqueza, mas elas têm esse mínimo aí, certo? Então, pessoal, vamos aqui para uma atividade, certo? E a primeira questão diz o seguinte: uma consequência da industrialização e crescimento das cidades foi letra a discriminação social, letra B, a migração para o campo, letra C, a valorização da diversidade, letra D, melhoria das moradias. Então, pessoal, a nossa aula está bem fresquinha ainda, né? De acordo com o que nós vimos nesta aula. Qual seria a opção correta aí? Vamos lá observar. Então,
uma consequência da industrialização e crescimento das cidades foi a discriminação social. Como nós observamos naquela charge, né, as pessoas, dependendo das suas condições sociais, elas não podem frequentar alguns locais, né, como shoppings, né, as áreas mais nobres das cidades só é para quem tem condições financeiras, né, raramente uma pessoa vai ter, que não sabe mínimo, vai ter condição de morar num lugar daquele ali, certo? Então a discriminação social é muito grande, tudo bem? Vamos aqui para a nossa segunda questão, né? Além da desigualdade econômica, qual outro fator devemos levar em consideração em relação à desigualdade social? Qual seria outro fator? Letra A falta de recursos e riquezas naturais. Letra B, a falta de acesso a serviços de qualidade. Letra C, a desvalorização do real em relação ao dólar. E a letra D, a destruição das florestas e rios no mundo. E aí, pessoal? A aula ainda está bem fresca, né? Qual seria a resposta correta aí? Vamos observar aqui. Então, a resposta correta seria o quê? Seria a falta de acesso a serviços de qualidade. Então, a segunda questão diz o quê? Além da desigualdade econômica, qual outro fator devemos levar em consideração em relação à desigualdade social? O fator seria a letra B, né? A falta de acesso a serviços de qualidade, como foi citado agora há pouco, né? Falta saneamento básico, né? Escolas adequadas, uma boa educação, né? É esse sentido, né? Transportes adequados, né? Nem sempre os ônibus são bons, né? As pessoas às vezes têm que descer no meio da viagem, certo? Então, tudo isso, opções também, né? Nós podemos ter lá uma rede de bicicletas para o uso comunal de todos, né? E outros tipos de transporte, certo? Então, pessoal, é isso, né? Eu queria agradecer pela atenção de todos. Essa aula está disponível na plataforma Edu, que você pode revê-la. E até uma próxima aula.